No vídeo de hoje eu quero trazer alguns conceitos importantes sobre a curva de juros e como ela pode influenciar nos nossos investimentos, principalmente quando a gente fala de renda fixa ou até mesmo títulos do tesouro. Mas antes, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem o like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo. Bom, pessoal, eu quero começar explicando sobre o que é a curva de juros. Ela nada mais é do que a relação da nossa taxa de juros ao longo do tempo. Só que uma coisa que poucas pessoas sabem é que a nossa taxa de juros, ela é negociada diariamente na Bolsa de Valores. Diariamente nós temos investidores, corretoras, bancos que estão negociando a taxa de juros e através desses títulos, que são os juros futuros no mercado, a gente consegue tentar estimar mais ou menos o quanto o mercado está precificando da nossa taxa de juros, seja para 2022, para 2025, 2028 ou até mesmo 2030 ou mais. E aí eu acho que para tentar tornar isso um pouquinho mais visual, eu quero compartilhar uma tela com vocês do Trademap, até mesmo porque se vocês quiserem tentar acompanhar um pouquinho essa questão da taxa de juros ou até mesmo a estimativa do mercado para ela, vocês conseguem fazer isso através do Trademap. Bom, pessoal, aqui eu tô na minha tela do Trademap e para você conseguir consultar os juros futuros, você precisa simplesmente colocar aqui DI1F e o ano que você quer consultar. Aqui eu coloquei o de 2022, o de 2025, o de 2028 e o de 2030. Eles são negociados diariamente e aqui a gente consegue ver mais ou menos a taxa que o mercado está estimando que a gente vai ter para 2022, para 2025, para 2028 e para 2030. Veja que para 2022 o mercado está estimando que a gente vai ter uma taxa acima de 4,5%. Quando a gente fala de 2025, a gente já tem uma taxa maior de 8%. E assim a gente consegue observar quais são as estimativas do mercado e a gente começa a entender um pouquinho mais como que vai sendo formada a curva de juros. E isso porque, como a gente pode ver nessa imagem aqui, a gente está vendo a relação então da taxa de juros com o tempo. Muitas vezes quando a gente fala de títulos de renda fixa, a gente entende, que quanto maior o prazo, maior o vencimento, muitas vezes maior será a taxa de juros que eu vou conseguir receber por esse investimento. A mesma coisa funciona, por exemplo, se você vai pegar algum dinheiro emprestado no banco. Quanto mais longo esse investimento for, mais cara pode ser essa taxa, entendendo que o banco está assumindo um risco de longo prazo e que muita coisa pode acontecer aí no meio do caminho e você se tornar insolvente, ou não vai conseguir pagar essa dívida ou aquele compromisso que você tinha com o banco. E aí o que acontece? Quando a gente vai desenhando essa curva de juros, através, claro, das estimativas e, claro, através das decisões do próprio Banco Central, então a gente começa a entender, talvez, em que cenário que a gente está vendo e o que a gente pode esperar lá na frente. Vamos supor o seguinte, e aliás, vamos supor não, porque a gente está vendo isso como uma realidade. Nós temos uma taxa de inflação, um índice de inflação muito alto. A gente fechou 2020 com IPCA a 4,23 e IGPM acima de 23%. Quando a gente tem esse índice de inflação muito alto, consequentemente, a gente pode ver uma taxa de juros muito mais inclinada. Ela vai estar muito mais inclinada para cima, de uma maneira muito mais acentuada. Isso porque os bancos centrais podem utilizar as taxas de juros para tentar conter a inflação. Quando eles levam a taxa de juros, por exemplo, de 2 para 2,75 e tem a previsão de continuar aumentando essa taxa de juros, então o que eles tentam fazer? Muitas vezes frear o consumo, você tem o crédito um pouquinho mais caro e aí tentar conter um pouco esses índices de inflação. Quando a gente vê esses índices muito altos, provavelmente a gente vai ver uma curva muito mais inclinada dessa curva de juros, já estimando que a gente deve ter um aumento muito rápido nessa taxa. Então a gente começa a desenhar essa curva de juros muitas vezes de acordo com o cenário que a gente está vivendo. Mas claro que a gente também tem que acabar olhando para os investimentos, principalmente quando a gente fala de renda fixa. Isso porque essa curva de juros, ela pode acabar balizando diversos investimentos de renda fixa, principalmente quando a gente fala dos títulos do Tesouro. O governo, ele consegue se financiar
muitas vezes emitindo dívida, emitindo então títulos do Tesouro. Só que o que acontece? Vamos supor que a gente tem então hoje uma taxa de 2,75% ao ano e o governo ele precisa arrecadar grana para os seus programas ou até mesmo para tentar resolver toda essa questão da pandemia que a gente está vivendo. E aí o que ele vai ter que fazer? Vai ter que emitir esses títulos. Mas se ele emitir, por exemplo, com um prêmio, né, ou uma taxa de juros que vai remunerar a 2%, ninguém vai querer, porque eles pensam assim, caramba, tem outros lugares que estão me pagando muito mais do que isso, porque a nossa própria taxa de juros está 2,75. Ao mesmo tempo, se ele simplesmente quiser oferecer títulos do Tesouro, por exemplo, pagando 5% ao ano, isso vai acabar sendo uma dívida muito cara para ele. Então não faz sentido ele emitir arbitrariamente algum título com essas taxas de juros. E é por isso que ele segue muito essa linha da própria curva de juros. Para o Tesouro emitir algum título, ele sempre vai dar uma olhada para entender quais são as estimativas que o mercado tem, até mesmo para ele lançar algum título do Tesouro com um prêmio justo que o mercado aceite pagar. Então não dá para ele simplesmente trabalhar de forma arbitrária, jogando qualquer valor ali nos títulos, porque isso não vai funcionar. O mesmo acontece com outros títulos de renda fixa. Então, como eu falei para vocês inicialmente, quando a gente fala, por exemplo, de investimentos mais longos, muitas vezes de 3, 5 anos ou mais, a gente pode ter uma taxa de juros maior. E muitas vezes também esses emissores desses títulos, eles vão dar uma olhadinha também nessa curva de juros para entender quais são as perspectivas do mercado e para eles também ofertarem títulos que sejam interessantes para o mercado, mas que também, né, não se tornem talvez uma dívida muito cara para eles pagarem lá na frente também. Então, a questão da curva de juros, como eu trouxe para vocês, nada mais é do que essa relação da nossa taxa de juros com o tempo. Diariamente, essa taxa de juros é negociada no mercado, ela pode subir e cair todo dia, mas quando a gente tenta olhar, né, um desenho um pouquinho maior e também olha essas estimativas conforme eu pude compartilhar a tela com vocês, a gente já começa a tentar desenhar um cenário lá na frente e até mesmo saber o que esperar dos nossos investimentos, principalmente quando a gente fala de títulos de renda fixa. Enfim, gente, eu queria realmente trazer mais essa palhinha sobre a curva de juros e mostrar para vocês que é possível, inclusive, acompanhar ela diariamente na nossa bolsa de valores e entender quais são as estimativas do mercado. Se você gostou desse conteúdo e ainda não deixou seu like, faça isso agora, se inscreva no canal e eu vejo vocês então no próximo vídeo.